Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia e esse é o programa de número 146 que vai ao ar no domingo, dia 25 de setembro de 2022. Estamos caminhando aí para o final de mais um ano, na verdade falta pouco para acabar, mas ainda dá tempo de fazer muita coisa, dá tempo de trabalhar, de produzir, de atingir aqueles objetivos e aqueles planos que nós fizemos em dezembro de 2021. Pode ter certeza que ainda dá para tomar as rédeas desse ano e fazer as coisas acontecerem. Pessoal, eu queria trazer hoje para o Tributologia um assunto que repercutiu muito nas minhas redes sociais na última semana, que foi uma notícia que eu publiquei, né, acerca da morte do devedor do crédito tributário antes da citação em execução fiscal. Aqui é um assunto muito interessante, muita gente ficou questionando essa decisão de forma positiva, de forma negativa, mas é interessante falar sobre ela porque, veja, a execução fiscal ela é um processo, a Lei 6.830 ela foi pensada, elaborada e estruturada para seguir para frente. O objetivo da execução fiscal é a satisfação do crédito tributário. Então ela é pensada para a satisfação do crédito tributário, né? E é possível a substituição da certidão de dívida ativa até que seja promovida a sentença. Então, até a sentença é possível que ocorra a substituição da certidão de dívida ativa. Entretanto, existe no STJ uma súmula, que é a súmula 392, que diz que apesar de ser autorizada a substituição da certidão de dívida ativa até que seja proferida a sentença, não cabe a substituição para que ocorra a substituição do polo passivo da cobrança. É vedada a substituição do polo passivo da cobrança na certidão de dívida ativa. Esse entendimento é um entendimento consolidado pelo STJ na súmula 392. Então a gente tem que levar em consideração alguns pontos relevantes aqui. A notícia que eu veiculei, ela é oriunda de uma decisão proferida pelo TRF da Primeira Região. Foi a segunda turma que proferiu essa decisão no processo. Quem quiser anotar o número, anote, por favor. No processo número 1010048, 06-2018, 4010000. Repetindo, 101004806, 2018 4010000. Nesse processo, o que aconteceu foi o seguinte: a execução fiscal foi promovida contra determinado cidadão. Esse determinado cidadão faleceu antes que ocorresse a sua citação na execução fiscal. Nesse caso, como a citação foi anterior, como a morte, foi anterior à citação, haveria a necessidade de substituição da certidão de dívida ativa. Por que haveria necessidade de substituição da certidão de dívida ativa? Para fazer constar no polo passivo da demanda o espólio daquele cidadão. Para que entrasse no polo passivo o espólio. E efetivamente não houve a instauração da lide. A lide não se instaurou. Você parou para pensar que não houve a triangulação da relação jurídica autor, réu, juiz. O réu não foi citado, o réu não foi trazido para essa triangulação jurídica. Se o réu não foi trazido, se o réu não foi citado, obviamente não há que se falar na possibilidade de prosseguimento da execução fiscal, tendo em vista a impossibilidade de substituição da CDA para substituição do polo passivo da demanda, conforme súmula 392. Seria diferente, gente, se o réu já tivesse sido citado e tivesse falecido durante a execução fiscal. Veja, se ele já foi citado,
se ele já está fazendo parte da lide, da relação processual triangular, esse indivíduo ele já teve a ciência da dívida. E a partir desse momento, a execução fiscal vai seguir contra o espólio. É muito importante. No caso concreto, o indivíduo morreu em 2013. A citação aconteceu em 2015, ou seja, 2 anos depois. É óbvio que nesse caso, gente, não pode prosseguir de fato a execução fiscal, porque não há lide instaurada. Entendeu? Ah, Gabriel, então basta morrer que não paga a dívida? Esse é um erro que muitas pessoas cometem, tá? A morte não faz com que a dívida de ninguém seja extinta. Tá? Ah, Gabriel, mas as dívidas não se transferem aos herdeiros. Essa é uma outra fala que ela é relativamente equivocada. Porque não é que as dívidas não se transfiram aos herdeiros. As dívidas se transferem aos herdeiros. Mas os herdeiros respondem nas forças do seu quinhão. Então veja, haverá a transferência da dívida? Haverá. A dívida vai ser transferida? A dívida vai ser transferida. Porém, o herdeiro vai responder pelas dívidas nas forças do seu quinhão hereditário. Entendeu? Então é muito importante que se tenha isso em mente. O quinhão hereditário vai ser a barreira da responsabilidade do herdeiro, tá bom? Então muito cuidado com isso. Então veja, citação aconteceu, o indivíduo já está na lide e ele morre, a execução fiscal continua contra o espólio. E cada herdeiro vai responder nas forças do seu quinhão, não herdando nada além do seu quinhão. Beleza? Legal. E se a morte acontecer antes? Bom, se a morte acontecer antes da citação, a execução fiscal deve ser extinta, tendo em vista que efetivamente não houve a instauração da lide e não é cabível a substituição da certidão de dívida ativa para substituição do polo passivo, conforme súmula 392 do STJ. Gente, isso acontece aos montes na prática, tá? Gabriel, mas espera aí, e o fisco vai fazer o que nesse caso concreto? O que o fisco pode fazer? Bom, respeitado o prazo prescricional, né? O fisco pode inscrever em dívida ativa o espólio daquele fulano de tal e ingressar com uma execução fiscal aí sim contra o espólio. Aí sim contra o espólio, né? E aí eu tenho certeza que já estão perguntando, né, na cabecinha de vocês, Gabriel, e se o fulano já encerrou o inventário, se a família já encerrou o inventário, né? Poderia o fisco cobrar de cada um dos seus herdeiros, dos herdeiros do indivíduo nas forças do quinhão? Poderia, por força do artigo 131 do CTN. O artigo 131 autoriza que a cobrança seja transferida para o espólio e depois para os herdeiros nas forças do quinhão de cada um. Então, respeitado o prazo prescricional, poderia haver sim a cobrança dos herdeiros. Ok? Beleza? Então, muito cuidado com isso. Ah, eu recebi muitos comentários. Poxa, Gabriel, então se a pessoa morre e não paga a dívida? Não, não é isso. A pessoa morreu, claro que ela não vai pagar, mas o patrimônio dela vai pagar a dívida. E o herdeiro vai suportar as dívidas nas forças do seu quinhão hereditário. Se o indivíduo não deixou nada, obviamente nada vai ser transferido e o indivíduo não vai, o herdeiro não vai ter que pagar nada. Agora, se ele deixou a herança, obviamente vai ter que haver a responsabilização dos herdeiros nas forças do seu quinhão hereditário, conforme artigo 131, incisos 2 e 3 do Código Tributário Nacional. Beleza, galera? Fácil? Bom, esse era o objeto principal da tributologia de hoje. Só queria chamar a atenção que na semana que vem a gente vai ter 2 assuntos para tratar, a priori, se não tiver nenhum pedido de vista. Porque começou o julgamento na sexta-feira do DIFAL, do diferencial de alíquota. Já tem um voto do ministro Alexandre de Moraes determinando que não há necessidade de aplicação nem da anterioridade nem da noventena, ou seja, quando você acha que já viu de tudo na vida, né? Aparece isso, eu sempre brinco falando isso, né? Eu brinco falando que direito tributário é igual a filme pornô tailandês. Quando você acha que já viu de tudo, aparece um pônei branco, né? E na semana que vem também vai terminar o julgamento da modulação dos efeitos, provavelmente vai terminar o julgamento da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da incidência de imposto de renda sobre pensão alimentícia. Então, semana que vem a gente vai ter muita coisa para falar na tributologia. É uma semana com bastante ansiedade tributária. Vamos ver o que vai acontecer e na semana que vem a gente vai estar aqui nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, falando de direito tributário. Bom, é isso. Se você gostou, dá o seu like, curta, compartilhe.
porque semana que vem tem mais Tributologia. Um beijo enorme, galera, e até semana que vem. Tchau, tchau!